por que alguns pregadores cismam de alegorizar o que já é alegórico na Bíblia? Explica isso aí pra gente. Muito boa pergunta, meu irmão Daniel. A gente precisa entender pelo menos algumas coisas quando a gente estuda a Bíblia. O que é a linguagem literal da Bíblia, o que é a linguagem alegórica, que é também a figurativa, e o que é a linguagem espiritual da Bíblia. Exemplo, Lucas capítulo de número 15. Comumente as pessoas falam que ali há 3 parábolas. De fato, são 3 histórias, porém dentro de uma história só. É uma tríplice parábola. Jesus está recebendo pecadores e publicanos no seu rol de ensino, e ele tem que dar uma resposta para os escribas e fariseus que estão ali no seu calcanhar, perseguindo e fazendo com que Jesus tenha o calor, né, da perseguição assim próximo dele. E aí ele vai alçar uma tríplice parábola que nós chamamos de a ovelha perdida, a dracma perdida e do filho pródigo. Muita gente fala do filho pródigo, mas não sabe nem mesmo o que quer dizer pródigo. A palavra pródigo significa gastão, esbanjador. É interessante. Esbanjador. E aí você vê que tão perdido quanto o filho que sai da casa é o que também fica, que não reconhece o seu valor e o lugar que tem de acolhimento. E aí outro dia eu vi um pregador falando que o filho pródigo estava lá no meio do chiqueiro, disputando com os porcos, né? E de repente ele bota a mão na lavagem e a comida que está ali, que é pegajosa, faz com que ele perca o seu anel de identificação do seu pai, e ele vai perdendo, ele foi perdendo a moral, perdendo as coisas, e o texto não diz isso. O texto é figurativo. Jesus está dando uma resposta para os escribas e fariseus, que eram 2 partidos políticos daquela época, e então ele vai trazer de uma forma alegórica aquilo que não dá para alegorizar mais, ok? Então, se ele está falando de sombras, de tipos, de figura, para que eu vou fazer mais figura? E o mundo pentecostal tem muito disso. Desculpa, meus amigos pentecostais, que são pregadores, são ensinadores, nós precisamos tomar mais cuidado. Por exemplo, a Bíblia toda tem 52 parábolas. O termo parábola no grego é parabolé, que é a ideia de figuração. É a ideia de que quando Daniel quer me contar uma história e ele quer ocultar pelo menos o nome próprio, você vai colocar como parábola. E quando a parábola usa um nome próprio, ali há um fundo de verdade que é muito mais verdade do que você pensa. Quando Jesus fala do rico e de Lázaro, quando ele fala do abismo que divide o lugar do seio de Abraão e o lugar de tormento, ele fala um nome próprio. Então aquela parábola, Jesus está contando de um mundo, de um universo que ele só ele conhece, ele não abriu ainda para os homens, e muita gente interpreta como pré-inferno, como limbo, como tártaro, como purgatório, e nada mais é do que o céu, né? Que também é traduzido na Antiga Aliança como sepultura. E na verdade, Deus conhece tudo do pós-vida e que tudo será revelado no grande dia do Senhor, quando ele chamar a sua igreja, e não haverá mais nenhum enigma, tudo será revelado e nós o conheceremos face a face. Mas porque o senhor tem uma ideia de por que os pregadores fazem isso? Por que eles acrescentam tanta alegoria? Seria assim uma falta de conhecimento ou algo para impressionar? É uma forma de trazer um ineditismo, Daniel. Como se só ele estivesse falando algo que ninguém nunca falou. Uma revelação exclusiva? Isso. E por que disso? Porque é desconsiderar todo o trabalho que é antes de mim. Por exemplo, o trabalho dos reformadores, o trabalho dos escribas, o trabalho até mesmo de outros segmentos que se debruçam a estudar a Bíblia. Por exemplo, a arqueologia. Hoje nós temos o Dr. Rodrigo Silva, do Movimento Adventista no Brasil, que é uma grande voz. E quando você vai ver o Dr. Rodrigo Silva, a sua simplicidade de contar algo que está sendo achado como tesouro arqueológico, e você vai ver que ele faz a conexão na Bíblia, ele não diz assim, olha, eu estou trazendo uma revelação. Não, ele está dizendo assim, nós estamos trazendo um fato que comprova a veracidade da Bíblia. Às vezes, ser simples também é trazer tesouros.
E no afã de querer ser muito profundo, algumas pessoas acabam por se atrapalhar, atrapalham-se na comunicação do texto e atrapalham seus ouvintes de conhecerem a verdade e a beleza do texto. Quando não, ele encara um público mais complicado de se lidar e o camarada levanta e não quer ouvi-lo, vai embora. E aí ele fica chateadinho.